Como havia dito aos irmãos, Epístola de 1 João, capítulo número 2. João, capítulo 2. Verso 29, o último verso desse capítulo, ele escreve assim: Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Tomei conhecimento da história de uma menina chamada Larissa, filha de um casal usuário de crack, e que lá no interior da Bahia foi abandonada numa praça pública, tão logo a sua mãe deu à luz. Larissa foi para os cuidados, claro, da justiça, e a partir daí começou a fazer parte de programas de adoção. Ela foi adotada 3 vezes e devolvida 3 vezes. É possível imaginar o que acontece no coração de uma criança, também dos pais, ou daqueles que intentavam adotar, mas o coração de uma criança que passa, no mínimo, 1 mês, conforme a justiça determinou, com essas pessoas, na expectativa de se tornar uma família, e depois desse período, ser devolvida, entregue, sem qualquer, digamos, explicação que possa fazer com que uma criança nessa fase de idade entenda. Até que uma pessoa, de fato, trabalhava com uma organização que dava apoio a famílias que fazem esse processo de adoção, a adotou. E afirmou que só permaneceu com ela por conta de muita terapia, porque do contrário, não teria também permanecido com essa criança. O processo de adoção é sempre um processo complicado. Aliás, ter filhos e manter essa relação paternal, digamos assim, é extremamente difícil. Normalmente, quando as pessoas geram os seus filhos, nós não escolhemos, na verdade, quem virá. Eu sei que existem já promessas de que em breve nós consigamos escolher o sexo, mas escolher o sexo não significa escolher a personalidade, não significa escolher aqui o caráter daquela criança que virá. Mas nós amamos quem vem, não escolhemos. Às vezes, inclusive, somos surpreendidos e nascem algumas crianças com alguns problemas de saúde, com alguns problemas, inclusive, digamos, de desenvolvimento, mas mesmo assim são amadas porque foram geradas por nós. Mas quando a pessoa decide adotar, o processo é o inverso. Ele faz a escolha. Ele olha para a criança e decide a criança que quer adotar. Independente, claro, suas escolhas estão ali presentes. Adotam crianças por compaixão, por comiseração, por amor a elas, por necessidade, por carência pessoal, mas há algum motivo que leva essas pessoas algum motivo deve levá-la a fazer essa adoção, e sempre pautado em suas escolhas. E raramente nós encontraremos alguém, por exemplo, que se dedique ou queira adotar uma criança, por exemplo, que tem síndrome de Down ou alguma outra deficiência. Normalmente, as saudáveis e as dóceis, tá certo? As mais bonitas é que são escolhidas, porque fazem parte de escolha,
mas é sempre um processo dessa maneira. Por isso a relação paternal, ela é crucial para nós entendermos a relação que Deus tem conosco, ou melhor, o que nós chamamos de adoção. Porque acabamos de ler que João diz nesse texto que nós de fato somos filhos de Deus, que Deus nos tornou seus filhos, e não somos filhos de Deus por uma geração. A Escritura chama Jesus Cristo de único gerado. Ele é chamado de unigênito, significa que é o único que foi gerado pelo próprio Deus. Embora todos nós sejamos criaturas dele, nesse sentido, todos nós procedemos da vontade dele, a Escritura diz que na realidade a nossa relação filial com Deus é fruto de uma adoção. Mais característico ainda para entender essa adoção é se nós pensarmos em como ela era praticada no período neotestamentário, de onde se desenvolve toda a nossa chamada doutrina da adoção. No Novo Testamento não se tinha a prática de adotar crianças. Não se adotava as crianças que quando a gente imagina, a gente consegue dar aí uma educação que a gente quer, moldá-la do jeito que a gente pretende, aquelas coisas que são naturais nos nossos dias. Na época do período do Novo Testamento, quando as pessoas eram adotadas, em geral se adotavam jovens adultos, pessoas que já estavam chegando à vida adulta e que o olhar do pai da família entendia que ele pudesse carregar consigo, honrar o nome da família. E assim era sempre alguém que tivesse alguma capacidade, alguma habilidade, ou alguma desenvoltura, ou quem sabe alguma possibilidade de realmente honrar o nome dessa família. Portanto, é nesse sentido que a Escritura trata de adoção. Fomos adotados, e como, na verdade, Deus nos tornou seus filhos, a adoção é uma escolha dele. E é isso que causa surpresa em João. Se você ler o capítulo 3, verso 1, de novo verá que ele tem uma expressão meio que de perplexidade, de espanto, de surpresa. Ele nos chama a atenção dizendo: vede como é grande o amor que nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados seus filhos. Vede como Deus como esse amor de Deus é grande. É uma surpresa, é uma expressão de espanto, digamos assim. João está surpreso com a dimensão do amor de Deus. Quando ele diz: vede quão grande é, vede como grande é esse amor, ele está nos dizendo o seguinte, que esse amor não pode ser medido, que ele é de fato infinito, ele é infinito, e é esse amor de Deus que é manifesto nessa adoção, a ponto de eu e você sermos chamados filhos de Deus. E agora pense um pouco com a lógica da adoção. Qual é a possibilidade de eu e você, pelas nossas forças, capacidades, pela nossa, quem sabe, conduta moral, pela nossa santidade, pela nossa justiça, honrarmos o nome desse Deus? Nenhuma. Somos o tipo de filho que ninguém adotaria. Ou se adotasse, antes dos 30 dias já estaríamos sido devolvidos, acho eu, né? Pelo menos eu tenho certeza que seria. Ninguém nos adotaria. É isso que João está dizendo. Um jovem adulto que não tem habilidades, não tem capacidade, não traz consigo nenhuma possibilidade de honrar o nome desta família, mas ainda assim esse Deus surpreendentemente me adota. E João diz: vede como é grande esse amor, vede quão imenso ele é, vede como ele realmente é um amor que transcende essa nossa capacidade de compreensão. Nesse ponto, é claro, João está lembrando-se disso a partir do momento que ele disse no verso 29. No verso 29 ele vai dizer que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Expressão que ele vai repetir algumas vezes, várias vezes aqui. Essa é a primeira delas, mas várias vezes ele repete nessa carta. Todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. E provavelmente ao lembrar dessa ideia ou desse conceito, quando ele usou a expressão nascido de Deus, vem à sua mente exatamente essa doutrina que nós chamamos de adoção, e dele ele se lembra de tudo isso e surpreendentemente ele diz: vede como é grande
o amor concedido a nós pelo Pai. Claro, ele estava escrevendo inspiradamente a nós, mas eu quase que consigo imaginar eu mesmo falando. Às vezes eu falo sozinho, tá? Não é esquizofrenia, é realmente mania. No trânsito, então, às vezes estou só e converso com o motorista da frente. Não faz isso, rapaz. Dá certo. Eu falo para ele como se ele fosse me ouvir, ele não ouve. Faço em casa também. Às vezes eu faço aquelas ações muito sábias, inteligentes, que é própria da gente. E você vê que fez uma besteira muito grande e você fala consigo mesmo, tá? Provavelmente você já deve ter dito, mas tu é burro, hein? Mas falando para você, sozinho e baixinho para ninguém te ouvir e concordar com você. Mas você fala para você mesmo. Como também em algumas ocasiões você fala consigo mesmo diante de uma surpresa, de algo que é belo, que é agradável, de algo que realmente te surpreende. Você diz, puxa, que coisa linda, que coisa maravilhosa é isso. Confesso aos irmãos que algumas vezes, lendo a Escritura, essa é a reação que eu tenho. Poxa, como é que eu não tinha visto isso antes? Que coisa maravilhosa, falando quase que só. É mais ou menos isso que acontece. João está dizendo aos seus irmãos, meus irmãos, vejam, todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Então, olha, vê como é bonito isso, vê como é surpreendente, vê quão grande é esse amor, a ponto de eu e você sermos agora chamados filhos dele. Nós fomos adotados por ele, nós que não tínhamos nenhuma possibilidade de ser adotados, nós que não tínhamos família, nós que não tínhamos de fato um verdadeiro pai, agora temos um pai porque ele nos adotou. Essa é a expressão de João. Por isso esse texto vem cercado da necessidade de eu e você entendermos a doutrina da adoção. Um pouco mais do que isso neste contexto, as consequências dessa adoção. É disso que ele está falando. O fato de Deus ter me tornado filho dele traz na minha vida algumas consequências. E são essas consequências que eu convido você a perceber no texto. Veja bem, verso 29, sem dúvida, é a primeira consequência, antes mesmo dele falar do assunto, e ele diz, se sabeis que ele é justo, então reconhecei também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Conclusão lógica, tá? Se eu sou filho de Deus, então aqui, claro, eu tenho que trazer comigo as características que pertencem a ele, as virtudes dele, exatamente todos aqueles digamos, elementos que definem a Deus, e como Deus é justo, eu não posso ser outra coisa senão justo também. Esse é o raciocínio lógico. Se somos filhos, somos como ele é, e precisamos ser. E precisamos copiá-lo. Aliás, temos prazer em fazê-lo. Essas 3 últimas semanas, eu e Eliane fizemos algumas viagens, né? Uma delas, estávamos em Araraquara, pregando numa igreja, aniversário da igreja, e naquela ocasião conhecemos, eu já conhecia, mas Eliane conheceu a família do pastor, e o pastor tem 2 filhos adolescentes e tem um que é um pititico, sabe, aqueles de 4 anos, que ainda é uma gracinha depois, né? Mas 4 anos, e assim, o que era interessante é que ele tocava na equipe de cânticos, ele era responsável por tocar, ele tocava, tá? Em mãos, e tocava junto com todo mundo, sério. Mas o interessante é que nos 2 dias em que preguei lá, no sábado e no domingo, o pai dele vestido de terno e ele igual, e sério, compenetrado, não desviava, nem sorria para as fotos, igual ao seu pai. Passado umas 2 semanas, fomos nós agora, domingo passado, estava pregando sábado, domingo, na igreja presbiteriana em Uberaba, e naquela igreja, também no aniversário da igreja, me chamou a atenção que um diácono novo tem um filho da mesma idade. E o interessante é que o pai usa o crachá de diácono de plantão, mas o filho estava junto com ele com um crachá também. O pai de camisa e gravata, e o filho igual. E por onde o pai caminha fazendo seu trabalho diaconal, vai aquele, digamos, projeto de gente fazendo a mesma coisa. Tudo que o pai faz, ele quer fazer.
Porque na realidade é essa a relação que mantemos. É isso que João está dizendo. Se Deus é justo, os seus filhos devem ser justos. Porque Ele é, ser como Ele é, praticar a justiça exatamente como essa, digamos, característica própria dele. Agora, tenha atenção, note bem que a prática da justiça, de modo algum, é que nos torna nascidos de Deus. Nós praticamos a justiça porque nascemos dele. A justiça é uma consequência, não a causa. Deus não nos escolheu e nos adotou porque fôssemos justos. Deus nos escolheu e nos adotou injustos. E porque somos filhos dele, ele nos tornou justos. A prática da justiça é a consequência da nossa filiação. É muito bonito falar de um Deus que me escolhe. É muito bom falar de um Deus que me ama. É muito gratificante anunciar esse grande amor que Deus tem por nós. É melhor ainda cantar esse amor como já cantamos várias vezes nos dias de hoje. Mas, meus irmãos, isso tem consequência. E a consequência é que quem é nascido dele pratica a justiça. Porque ele é justo. Ou seja, todo aquele que é nascido pratica a justiça. Temos que ter um outro cuidado aí no texto. A verdade é que nós não podemos partir do princípio que todo aquele que pratica a justiça será justo, será filho dele. O que João está dizendo é que todo aquele que é filho dele pratica a justiça. Pode ser que as pessoas tenham um ou outro ato de justiça na sua vida, ou uma ou outra conduta, inclusive ética, mas não é necessariamente, como eu disse, isso que o torna filho. Mas com certeza, todo aquele que é nascido de Deus, ele praticará a justiça. A justiça, na verdade, faz parte da sua vida. E é isso, meus irmãos, que deve nos chamar a atenção. O que eu chamo, e chamo inclusive em mim mesmo, de incoerência cristã. Em que eu sou filho dele, mas a justiça não é a minha prática. Ou seja, como aqueles que estavam no meio do povo e da igreja para que ele escreve. Os irmãos se lembram? Ele diz que saíram do nosso meio, não eram dos nossos e portanto não eram filhos de Deus. O que distingue e que nos dá a certeza que somos filhos de Deus é porque nós praticamos a justiça porque Ele é justo e não para receber alguma retribuição, não para obter alguma vantagem. Eu não pratico a justiça por medo de sofrer uma punição. Eu pratico a justiça porque o meu Pai é justo. E por essa razão, eu pratico a mesma justiça. Ou seja, é essa a consequência. Além disso, o verso 1 do capítulo 3 nos mostra uma outra consequência. Diz ele: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. E aqui, mais uma vez, precisamos do cuidado com as palavras. Vocês sabem, a língua portuguesa não é muito fácil, né? Não tem muita simplicidade nela, é complicado e nós temos que ter sempre muita atenção. Agora, há pouco tempo, a minha secretária contando do seu neto, que tem uns 4 anos de idade mais ou menos também, e que, claro, está aprendendo essa difícil arte de falar em português, que é uma arte, certo? Não condeno quem não fala corretamente, né? Nem eu consigo fazê-lo, porque é uma arte. E ele então desceu, falou para o seu pai, já quase na hora de dormir: pai, a Bia, que é a irmã dele, pode dormir na cama de mim? O pai falou: não, a Bia pode dormir na minha cama. Não, pai, você não entendeu, eu estou falando se a Bia pode dormir na cama de eu. Que difícil. Eu, mim, minha, é uma complicação. A palavra e o termo em português é sempre difícil de compreender. E é por isso que às vezes nós não entendemos a própria Escritura. Observe de novo. Vede que grande amor nos tem concedido. O texto não está dizendo que Deus provou o seu amor. O texto não está dizendo que Deus mostrou o seu amor por nós. O texto não está dizendo que Deus de alguma forma sentiu-se na necessidade de convencer-nos de que Ele nos ama. O texto está dizendo que Deus colocou em mim e em você o amor dEle. Está dizendo que Deus concedeu, Ele deu esse dom a cada um de nós. Deus não somente me ama, mas Deus me concedeu o amor dEle para que eu possa amar como Ele de fato me ama.
Não fosse Deus, nós seríamos incapazes de amar. Esse sentimento bom que temos e que chamamos de amor é resultado dessa graça de Deus sobre a nossa vida. O que João está dizendo é que Deus não está nos provando o seu amor, mas Deus está nos concedendo esse amor, imputando em nós, colocando em nós o amor. Somos hábeis em tentar provar amor. A nossa quase contínua conduta é exatamente essa. Nós queremos que os outros provem que nos amam e queremos provar para os outros que realmente os amamos. E exigimos das pessoas que nos deem provas. Se me ama, prova, né? Por favor, esposas, esta noite não. Mas você tem que provar que me ama. Meus irmãos, isso é muito pouco diante daquilo que Deus fez por nós. É isso que João está dizendo. Ele, na verdade, concedeu. Há um outro texto lá no final da carta em que ele vai dizer que todo aquele que é nascido de Deus deve amar como Deus ama. É exatamente essa concessão. Somos justos porque Deus é justo e amamos porque Ele, na verdade, nos ama, como consequência natural daquilo que Ele faz. É interessante o que a gente faz para as pessoas, né? Li um livro muito interessante em certa ocasião, acho que com certeza alguns irmãos aqui já leram, e li até tardiamente, devia ter lido no meu período de estudo e li depois, mas Gabriel Garcia Marques tem um livro chamado O Amor no Tempo do Cólera, Os Tempos do Cólera. Não sei quantos já leram esse livro, é uma das suas obras principais, ele que realmente é um escritor singular. O que me chama a atenção no livro é que ele está baseado em história real. E conta a história de um rapaz que se apaixona por uma moça, baseado na história do pai dele, da mãe dele, não exatamente igual, mas era muito pobre e a família não queria conceder a essa pessoa o direito de, claro, se casar com essa moça. E o pai então leva essa moça para fora, para longe dele. E ele, que trabalhava no correio com telégrafo, consegue saber aonde ela está, exatamente porque criou uma rede de pessoas que telegrafavam e diziam onde é que ela realmente estava, e ele então tentava se unir a ela. Mas esse relacionamento não acontece. Os rumos dos dois são separados, mas ele nunca deixou de amá-la, segundo ele mesmo diz. E ele precisa esperar por 50 anos, até que o marido dela faleça. No dia em que ela chegou do sepultamento, ele se apresentou na porta de sua casa com flores na mão. 50 anos para demonstrar um amor. O que eu quero dizer é que Deus nos ama muito mais. Nós somos capazes de aguardar e de fazer o que for possível para provar a uma outra pessoa que nós amamos. A pergunta é o que eu e você temos feito para manifestar esse amor que Deus nos tem concedido. Qual das suas obras durante esta semana você pode dizer que foi feita por amor a Ele, por amor ao seu Pai, fruto de um amor que Ele te deu e que você não possuía? Consequências de uma adoção. O verso 2 acrescenta uma outra consequência. Verso 1 primeiro ainda, desculpe-me. Diz ele: por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto também o mundo não o conheceu. A mesma razão porque o mundo rejeitou a Cristo. Tenho certeza que João está se lembrando do seu prólogo, lá do Evangelho de João. Lembra-se o que ele diz no Evangelho de João? Ele diz no capítulo 1, verso 12, que todo aquele que creu, deu-lhes o poder de serem feitos, filhos de Deus. Foram feitos filhos de Deus. E é naquele mesmo prólogo que ele diz que, na verdade, os seus não o receberam e o mundo não o
conheceu. O mundo não o recebeu, o mundo na verdade não o acolheu. Como lemos hoje em João 3, amaram mais as obras das trevas do que o próprio Cristo. Ou se preferirem, podem observar em Romanos 1, verso 28, que desprezaram o conhecimento de Deus. E o verso 32 daquele capítulo de Romanos diz que eles na verdade tendo consciência, tendo conhecimento da ira de Deus, preferiram na verdade não somente cometer tais atos, mas aprovar aqueles que o fazem. Ou seja, há uma rejeição deliberada a Deus. O mundo não conhece e o mundo rejeita a quem de Cristo, de fato, rejeita exatamente aquilo que Cristo é. Há uma rejeição à sua pessoa, há uma objeção a essa pessoa. O que João está dizendo é que se Deus é nosso Pai, você não pode esperar outra forma de tratamento deste mundo que ele descreve. Seremos também nós não conhecidos ou rejeitados. Experimente ser autenticamente cristão dentro de um mundo não cristão. O seu patrão quer alguém honesto na sua equipe, até o momento que ele precisar praticar algum tipo de desonestidade. Aí você não serve mais. Meu irmão trabalhava numa loja. A lei diz que você deve, na venda, emitir a nota fiscal. Ele foi chamado dizendo, olha, há uma orientação lá em cima dizendo o seguinte: se o cliente pedir a nota fiscal, dê a ele a nota de pedido. Se ele insistir, aí você dá a nota fiscal. O tolo do meu irmão, certo? Crente, comprometido com Deus, disse o quê? Disse para o seu gerente, eu lamento, mas se o cliente me pedir a nota fiscal, eu vou dar. E vinha quem foi o primeiro demitido. Experimente ser exatamente o que a Escritura diz. Experimente ser justo no mundo injusto. Tente ser amoroso no mundo onde existe ausência de amor. O mundo não conhece, e mais, o mundo sequer valoriza essas coisas. Quando você tenta ser justo, você é chamado de tolo, se não de alguma coisa pior. Quando você procura ser amoroso, você na verdade é abusado em sua bondade, em sua graça, em sua misericórdia. Porque o mundo não conhece a Deus. E é por isso que se ele não conhece a Deus, também não nos conhecerá, diz João. É por essa razão que o mundo não nos conhece, que o mundo não nos acolhe. Não podemos esperar que o mundo aplauda o fato de nós termos nos tornado cristãos. Não podemos esperar que o mundo, na verdade, concorde com o nosso comportamento. Não podemos esperar que o mundo, de alguma forma, elogie a nossa prática, a nossa ética cristã. O que vai acontecer é exatamente o oposto. Por quê? Porque somos filhos do nosso Pai. Exatamente por isso. Ou como lemos hoje em Romanos, se sofremos com Ele, porque havemos de sofrer com Cristo. Que é o que está acontecendo conosco agora. Sofremos com Ele, para um dia sermos glorificados nele. Mas essa é a realidade, como consequência da filiação que temos com Deus. Mas não somente isso. Verso 3, então, ele diz, e a si mesmo se purifica, verso 2, amado, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Veja bem, Deus é justo, nós somos justos. Deus é amor, então nós aprendemos a amar. Deus é rejeitado por um mundo que o ignora e que o despreza, então nós também o seremos. Deus é glorioso e nós um dia seremos como Ele é, não em poder e não em glória, mas seremos glorificados. Meus irmãos, ainda não se manifestou o que havemos de ser. O que temos aqui são sinais daquilo que uma vida cristã, de fato, íntima e pessoal e plena com Deus é. Esse ambiente que vivemos na igreja, como dizem alguns escritores, é na verdade uma espécie de espaço para nós respirarmos aquilo que nos aguarda. É um ambiente onde nós seguramente nos sentimos
em paz e livres para manifestar a nossa fé. É exatamente a ideia de que ainda não está claro, ainda não está evidente, o mundo ainda não sabe como seremos. O que João está dizendo é que é difícil encontrar diferenças. Você, quando anda na rua, consegue distinguir quem é crente de quem não é? Olhando na rua? Depende, né? Alguns pela forma que se vestem, outros pela maneira que carregam a Bíblia, né? A gente chuta, mas a gente não sabe. Nós não sabemos quem é. Claro, porque ainda não se manifestou aquilo que haveremos de ser. Quando isso acontecer, aí sim, nós seremos como Ele é e o veremos como Ele nos vê. É isso que Ele está dizendo. Por isso Ele diz que a esperança, esta é a esperança que devemos trazer no coração, é que um dia, embora o mundo não nos reconheça, nós seremos como Ele é e poderemos viver essa glorificação que Ele tem preparado para todos nós. E é essa esperança que nutre o nosso coração. É exatamente o que Deus nos concede. Por essa razão, diz o verso 3, é que nós nos purificamos, porque Deus é puro. Esse é o estímulo para a nossa santificação. Em outras palavras, por que que eu e você deixamos e lutamos tanto contra o pecado? Qual a razão por que você tem lutado contra o pecado que tenazmente nos assedia? Qual? Existem várias razões. Alguns por medo. Vai que Deus é um Deus justo, é um Deus severo. Portanto, se eu cometo algum pecado, se eu cometo alguma falha, algum erro, se eu desprezo, Deus trará seu juízo sobre mim. E algumas pessoas vivem inclusive uma espécie de neura com isso. E se chega a um ponto tão doentio que quando acontece qualquer coisa na sua vida que mude um pouquinho, digamos assim, aquilo que ele aguardava e esperava, o que ele imagina que é? Algum pecado oculto, tem alguma coisa escondida e é isso que na verdade está acontecendo, né? Amigo meu diz, tem algum chifre enterrado no quintal. Alguma coisa aconteceu para Deus me tratar assim. Isso é uma neura. Por quê? Porque nós estamos lutando contra o pecado, não porque somos filhos e amamos a Deus, mas porque temos medo do que poderá acontecer se eu não agir assim. Essa é uma das razões. Outra, na verdade eu faço porque se eu for santo e se eu praticar a santidade, Deus me retribuirá. Deus me dará alguma coisa de volta. Deus me dará, digamos, algum retorno. E aí, de maneira extremamente interesseira, eu faço porque Deus vai me retribuir. Tá? Não se engane, todos nós já fomos filhos, sabemos disso. Quantas vezes a gente fez uma coisa para agradar os nossos pais com interesse, não vou dizer escuso, mas que tinha outro interesse e tinha. É exatamente isso. Ou seja, aqui também não tem nenhuma verdade bíblica. O que João está dizendo é que eu e você nos purificamos porque Deus é puro e porque o meu Pai é assim, eu devo ser assim também. O estímulo para a minha santidade é exatamente essa esperança que eu trago no coração, que um dia eu serei como Ele é. E um dia se manifestará exatamente quem eu sou agora e quem eu serei no futuro. Mas porque eu sou seu filho e porque Ele é puro, eu purifico os meus atos. Por essa razão. Enfim, a que conclusão podemos nós chegar? Eu gostaria de fazer aqui duas rápidas aplicações, meus irmãos. A primeira delas, importante, é que eu e você, que gostamos tanto de chamar Deus de Pai, que gostamos tanto de orar e começamos a nossa oração dizendo o quê? Pai. É raro alguém não começar a oração ou não usar em oração a expressão Abba Pai, com intimidade. Nós que gostamos de cantar isso, depois você pega os hinários, tá? Para escolher os hinos desta noite que falasse sobre Deus como Pai, foi fácil, cheio.
Muitos hinos que temos dizem o quê? Chamam Deus de nosso Pai. Eterno Pai, teu povo congregado. E assim por diante, vários hinos que nós usamos. Nós que gostamos tanto da ideia de termos sido adotados, que nos surpreendemos com esse amor de Deus que escolheu homens pecadores, inimigos deles, rebeldes, filhos que seriam rejeitados por qualquer adoção, e que tomou para si esses filhos. Nós que reputamos então com tanto carinho e cuidado a chamada doutrina da adoção, então por favor, meu irmão, sejamos coerentes, sejamos justos como Ele é. Se você quer ser filho dele e quer andar como filho dele, pratique a justiça. Traga no seu coração o amor dele, não esse que nós lemos em romances e achamos que é uma definição de amor. Traga no seu coração este amor. Seja como Ele é. Purifique a si mesmo. Essa é a exortação de Deus. Eu espero que hoje, pela graça dEle, as próximas palavras que eu proferir sejam puras, porque Ele é puro. Os próximos pensamentos que eu tiver, seja justo, porque Ele é justo. Os próximos sentimentos que subirem ao meu coração, sejam amorosos, porque Ele é amor. Que eu não me conforme, não me acomode a esse mundo, mas tenha clara certeza de que em breve se manifestará o que devemos ser. Se Ele é meu Pai, então eu tenho que ser como Ele é. Faça como filho do pastor, vista o terno, pegue sua mão o instrumento e vá lá para frente tocar. Imite o seu pai, faça como filho do diácono. Faça exatamente aquilo que os filhos fazem, que agem exatamente assim para honrar o seu pai. Se você tem a doutrina de adoção no seu coração como algo válido, extremamente importante, então seja o filho que Deus descreve que devamos ser. Mas a segunda exortação que eu tenho, os irmãos, mais do que exortação, mais claro, um estímulo, é dizer aos irmãos que nós vamos, claro, para casa com essa grande responsabilidade de sermos como Ele é. Uma semana em que eu tenho que ser como Ele deseja que eu seja. Mas ao mesmo tempo, meu querido, vá para casa certo de que você tem um Pai, que você não está sozinho neste mundo. No capítulo 8 de Romanos, quando Paulo fala exatamente do fato de sermos mais que vencedores, da operação do Espírito Santo em nós, que nos faz clamar e dizer Abba, Pai, e nos convence o nosso espírito que somos filhos de Deus. Naquele capítulo ele diz que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Vá para casa feliz, porque você não é órfão, você tem um Pai que te adotou. Não obstante os seus pecados, não obstante suas falhas, não obstante seus erros. Eu tenho absoluta certeza que eu não me adotaria, até porque é impossível, mas eu tenho certeza que eu não faria. Não sou uma pessoa que possa promover de alguma forma algum tipo de alegria, de prazer, algum tipo de valor, especialmente para um Deus santo e justo. Embora eu fosse seu inimigo, Ele me amou. Já contei aos irmãos, não vou contar de novo sobre a minha conversão. Mas eu não fui para aquele acampamento com a intenção de conhecer a Deus. Nem passava pela minha mente. Fui porque minha irmã me mandou vigiar meu irmão. Minha mãe mandou vigiar meu irmão. Fui porque eu tinha que cumprir a obrigação de vigiar meu irmão que estava ficando fanático. Então fui. Contra a minha vontade. Eu sou uma pessoa extremamente tímida, os irmãos já perceberam isso, então eu mal me conseguia me relacionar naquele meio que estava. Fui odiando ir. E mais, odiando meu irmão, que me obrigou a ir, porque se ele não quisesse ir, minha mãe não tinha me mandado ir.
Não tinha no meu coração nenhum desejo, nenhuma vontade, nenhuma necessidade. Não havia necessidade de Deus em minha vida. Não havia nenhuma carência. Não havia nenhum interesse. No entanto, o Deus da graça olhou para aquele adolescente e o amou, e o chamou, e o salvou, e o justificou. Sem que houvesse da parte dele qualquer manifestação, qualquer desejo. Era apenas uma pessoa rebelde. Mas ele amou para fazer dele seu filho. E agora, onde quer que eu vá, eu tenho um Pai que me ama, que me acolhe, que cuida de mim. É exatamente esse Deus que é o seu Pai também. Seja justo, seja puro, ame, mas não porque você tem medo do que Deus vai te fazer, mas porque no seu coração você quer retribuir o amor que Ele te deu. Faça tudo isso, não porque você vai obter alguma vantagem com Ele, mas porque a alegria do seu coração é ver o seu Deus feliz com a sua vida. E assim, adotados por Ele e pela graça dEle, nós sejamos capazes de honrar a sua família. Que seja assim, para a glória dEle, para a nossa alegria, a todos nós que vamos nesta noite descansar em paz, porque nós temos um Pai que cuida de cada um de nós. Quero convidá-los a cantar mais um hino, para que possamos encerrar assim o nosso culto.